Axé a todos, eu gostaria de agradecer aí a participação de todos aí no canal. E hoje nós vamos começar aí o nosso primeiro bloco de várias entrevistas que nós vamos ter, além das perguntas aqui no canal. E o nosso entrevistado é o Tata Carlos, mestre de Quimbanda. Vamos direto ao ponto. Tata Carlos, o que é a Quimbanda? A quimbanda é o culto de Exu e Pombogira. Basicamente, essa é a definição de quimbanda. Mas não é tão simples assim. O culto é um culto que engloba muitas outras coisas. Exu e Pombogira são o culto básico, o culto inicial, o entendimento de como é formado, né, essa cosmogonia de quimbanda. A quimbanda divide-se em 7 reinos e 49 povos ou legiões. Dentro desses povos ou legiões, você não vai encontrar apenas Exus e Pombogiras. Você encontra os caboclos de Quimbanda, encontra aí Preto Velho de Quimbanda, encontra os ciganos, malandros, todos eles fazem parte desse culto, né? Desse sistema chamado Quimbanda. O senhor falou pra gente que é possível achar dentro do culto de Quimbanda outras entidades como caboclos, ciganos e não somente Exu e Pombagira como é tão falado. Dá aí pra gente uma explicação como que fica essas entidades aí dentro do culto de Quimbanda. Dentro da Quimbanda, no reino chamado Reino da Lira, você vai encontrar aí as legiões ou povos ligados aos ciganos e malandros. Ciganos e malandros dentro do Reino da Lira são duas subdivisões, legiões ou povos, como vocês queiram chamar, muito importantes. O Reino da Lira é um reino de prosperidade. Todo o Exu é próspero, mas esse é um reino muito mais ligado a essa área do comércio, do entretenimento, né, do ouro, da prosperidade material. Ciganos e malandros fazem parte dessa subdivisão, ou povo, né, ou povos, dentro do reino da Lira. Então eles pertencem ao culto de Quimbanda. Os caboclos estão ligados aí a um outro reino de Quimbanda, o reino da Macaia ou Mata. Então, os povos ou legiões dentro do reino da Macaia são capitaneados por caboclos. E esses caboclos atuam como Exus, se apresentam da mesma maneira e inclusive dividem o mesmo nome. Você vai encontrar em outros cultos aí, por exemplo, o caboclo Tremiterra. Você vai encontrar aqui o Exu Tremiterra. Você vai encontrar lá o caboclo Ventania. Aqui é o Exu Ventania. Então você percebe que esse caboclo em específico trabalha nas falanges de Exu aqui, capitaneando esses povos, né? Capitaneando essas legiões, né? De maneira muito mais livre e independente. Tata Carlos, explica pra gente como que o senhor conheceu a Quimbanda. Quando eu era garoto, né? Eu estou falando aí nos anos 80, existia uma editora chamada Editora Espiritualista, a editora Eco também, e eles publicavam livros de suposta quimbanda. Hoje a gente sabe, olhando para trás, que aquilo era a visão de um umbandista, né? Da maneira dele ali, procurando explicar o que era quimbanda. Mas foi o primeiro contato, já nos anos 80. A quimbanda efetivamente entra na minha vida depois de 2000, né? Antes disso eu já havia me iniciado no culto tradicional, né? Iorubá e o culto de orixá, hoje chamado Ixexelagbá aqui no Brasil, na época a gente falava Uô. Mas o interesse pela quimbanda começou muito cedo. Mas a partir de 2001, efetivamente, né, 2001 foi o ano, eu acabei conhecendo Antônio Alves, né, seu Antônio Alves de Rosado. E esse é um cara ligado à quimbanda, o senhor hoje deve estar aí com seus 74 anos, né? Foi o cara que me apresentou efetivamente o que é a quimbanda, como ela é formada, e a gente aí, eu e mais outros irmãos que estamos ligados aí a essa egrégora, percebeu que precisava adaptar uma coisa ou outra. Mudamos uma coisa aqui e outra ali, mas a origem da nossa quimbanda é Nagô, né? Então o assentamento de Exu e Pombogira, que é a peça básica aí, né, do culto de quimbanda, do sistema de quimbanda, é um assentamento de base bastante Nagô. Você encontra lá o vaso,
você encontra a ferramenta que identifica de quem é aquele assentamento, você encontra também a pedra, as plantas, o sangue, os fetiches, que é a maneira como os nagôs faziam o assentamento aí dos seus orixá. O senhor sabe que hoje tem muita gente falando de Quimbanda, muita gente querendo reivindicar a Quimbanda para si próprio. Existem aí muitas histórias que nós podemos ver. Tem o pessoal lá no Rio de Janeiro que fala que a Quimbanda começou lá através de uma Umbanda. Tem o pessoal do Sul que fala que ela veio de lá através de uma linha cruzada, entre outros. Aí eu pergunto para o senhor, de onde vem a verdadeira Quimbanda? A palavra quimbanda, todo mundo sabe que é de origem bantu, e ela representa aquele mago, aquele bruxo, aquele feiticeiro, aquele curandeiro, como você queira chamar. Está mais para curandeiro mesmo, quimbanda, né? E mulode mais para feiticeiro. Mas o quimbanda era um título que tinha um bantu desse que trabalhava com magia. Quimbanda em África não é um culto instituído. No Brasil, o sistema que a gente trabalha com Pombogira e Exu foi batizado de Quimbanda. A Umbanda quer reivindicar para si a origem dessa Quimbanda. Eu sinto muito. A gente sabe muito bem que o mais importante dentro do culto de Exu e Pombogira é o tratamento diário feito, através do assentamento. A Umbanda, que jamais assentou divindade alguma, não tinha experiência e expertise de fazer esse tipo de coisa. Então, o povo que era do candomblé, tanto do candomblé de Angola, que cultuava os Inquice, como do candomblé Nagô, ou Queto, como vocês queiram chamar, que cultuava, cultua os orixás, tinha experiência no assentamento. Então a quimbanda efetivamente começa quando um desses líderes espirituais do próprio candomblé resolve assentar o Exu de falange, ou falangeiro, o Exu catiço, como você queira chamar, usando aquilo que ele tinha de fundamentação para o assentamento, tanto do Inquice quanto do orixá. Então ele pegou dentro da tradição que ele já professava essa mecânica do assentamento. E aí fez, efetivamente, então, um assentamento de um Exu, de uma Pombogira. Ali começa a Quimbanda. Olha, eu reputo a Quimbanda efetivamente como sistema com 70 anos. Final dos anos 50 aí, começa uma Quimbanda um pouco mais sólida. Ninguém pode reivindicar para si, essa coisa da autoria da Quimbanda. Muitos vão falar da Mãe Ieda, outros vão falar também daquela senhora do Rio de Janeiro, Mãe Cacilda, outros vão falar de um pessoal aí do Rio Grande do Sul, outros vão falar que a Quimbanda é do eixo Rio-São Paulo. A Quimbanda efetivamente é do Sul e Sudeste, isso é um fato, é Sul e Sudeste. É aqui que começa então essa jornada da Quimbanda. Mas a Quimbanda, ela é realmente o culto, de Exu, Pombogira, caboclos, e essa galera toda que está envolvida aí, os malandros, todos esses que estão dentro das falanges de Exu, trabalhando nos 7 reinos e nos 49 povos. E ela começa, como eu disse, efetivamente, quando você entende que assentou-se essa divindade, assentou-se esse espírito, e aí a Quimbanda começa do jeito que ela é praticada hoje, Existe hoje muita gente falando aí de bruxaria, magia negra dentro da Quimbanda, e isso daí muitos atribuem para questão maligna, Vamos dizer assim, se é que existe. Aí a pergunta é o seguinte: a Quimbanda ela só faz o mal? Dentro da Quimbanda não existe essa dicotomia bem e mal. E se você passa a analisar a vida em si, bem e mal também são apenas ponto de vista. É muito fácil. Um animal que consome o outro para viver, ele para poder se manter, ele é um carnívoro, por exemplo, é óbvio que aos olhos do ser humano bobo, ele pratica um mal. Mas não, ele pratica a sobrevivência. Outra coisa, um exemplo prático. Existem aí 100 pessoas buscando uma vaga de emprego, existe uma vaga só, são 100 pessoas buscando essa oportunidade e uma delas vai ser chamada. Para essa pessoa que foi chamada, foi bom, não é perfeito? Mas e os outros 99? Então tudo é ponto de vista. Bem e mal é apenas um ponto de vista, apenas uma maneira de olhar para uma situação, porque o que é bom para um é mal para o outro. Em inglês diz o seguinte:
One man's food is another man's poison. O que é comida para um homem, para o outro pode ser veneno. Então, bem e mal não existem. A Quimbanda pratica aquilo que é necessário. Se você vem e nos procura por uma cura, tanto física quanto espiritual, né, como uma cura metafísica, eu gosto de chamar, não gosto muito da palavra espiritual. Então, uma cura metafísica ou física, a Quimbanda está pronta para fazer. A Quimbanda também está pronta para tirar do caminho aquele que te dá trabalho, ou aquilo que te atrapalha. Então, a Quimbanda é uma ferramenta muito boa que nas mãos hábeis pode fazer de tudo. Mas não pratica só o mal, porque a gente sabe que mal e bem são pontos de vista. Na Quimbanda existe aí muita história com a mão de faca, né? Existe aí faca consagrada, diferentes tipos aí de faca. Tem gente que só concede a mão de faca depois de 1 ano. Existe aí mestres de Quimbanda que dividem as facas. Tem faca aí de pena, faca aí de meio 4 patas, faca de 4 patas. Ouvi falar aí também de faca para réptil, entendeu? Faca de egum, entre outros, que muita gente ouve. Me diz o senhor, como fica aí o sacrificador nessa história? Aquele que recebe o dom para cortar e esse monte de faca. Esse assunto de mão de faca, mão de obé, como eles, né, gostam de usar aí com a tradição iorubá também, obé, né, na tradição iorubá é a faca. Essa história aí do corte, né, da capacitação que você recebe, né, para poder fazer os sacrifícios, isso tudo aí gerou então uma nova forma de comércio e uma nova forma de extorsão, porque é assim que eu vejo. Eu tenho, por exemplo, experiência sacrificando animais de 2 patas e 4 patas. Muito bem. Essa minha experiência é passada para você no processo de iniciação e na hora em que esse corte ritualístico é feito na sua mão direita, é conferido através dessa cerimônia, né, um corte feito com uma navalha, mostrando a você que você recebeu nesta marca, é passado a você esse axé, essa capacidade, né, de matar animais de 2 ou 4 patas. Estudando fisiologia e estudando aí um tratamento de morte limpa, você vai fazer o animal sofrer zero, né? E vai fazer uma consagração bonita, vai fazer um sacrifício limpo, e isso tudo é aprendido pelo adepto, né, nos processos de iniciação, e é dado cerimonialmente através desse corte ritualístico que vai na mão da pessoa, e também palavras que são ditas na hora e tudo mais. Então é conferido a você, no processo de iniciação, a capacidade de sacrificar animais de 2 e 4 patas. Não precisa haver aí etapas para que você tenha a chamada permissão de matar animais maiores. É tudo besteira. Se você tem a mão de faca, você tem, né, essa capacidade dada pelo seu próprio tatá, através do cerimonial, e você conhece a fisiologia para fazer uma morte limpa, você pode matar. Isso aí foi criado, faca bipartida, faca tripartida, para que você pague para o seu iniciador por cada estágio que você recebe. E isso não existe em lugar nenhum do mundo, isso é uma falácia. Chamar 2 patas, meio 4 patas, 4 patas, isso é tudo uma bobagem para extorquir, essa é a grande verdade. Uma vez que você recebe os direitos de sacrifício, você recebe os direitos de sacrifício de animais pequenos e grandes, de 2 patas ou 4. Como que a pessoa faz para ela estar se iniciando na Quimbanda? Você pode procurar um bom sacerdote, um bom tatá de quimbanda, mesmo que você, né, queira apenas conhecer a quimbanda, é importante que você procure sempre um bom sacerdote, porque o que tem por aí é uma coisa meio perigosa, né? Gente que se auto-intitula, gente que é auto-iniciada, essas coisas que não correspondem aí com o processo, que é o processo de iniciação obrigatório, para que você receba o axé e tenha o que passar. Qualquer um de qualquer outra vertente, pode ser aí de vertente afro-brasileira, como as pessoas gostam de falar, né, do candomblé, da umbanda, qualquer pessoa que esteja em outro culto pode procurar a quimbanda, encarando a quimbanda como um sistema mágico operatório que funciona muito bem. É claro que requer uma iniciação,
A pessoa, se já for iniciada, vai ter uma iniciação a mais, isso aí não atrapalha em nada. E a quimbanda, ela espera realmente que você venha, para que você seja iniciado, para que você passe a fazer parte aí de uma casa, um Egbe, né? O Inzo, como o pessoal fala também, né? Na tradição aí dos Bantu, que é a casa. E independente de você ser iniciado em outra vertente ou não, as portas estão abertas. Qualquer um, de qualquer vertente, é bem-vindo na quimbanda, se respeitar a doutrina do sistema. E depois aí, o Tata Carlos, o novo sacerdote que foi iniciado, ele já está apto, ele já está pronto aí para a prática da quimbanda? Depois de iniciado, esse adepto, esse neófito, como você queira chamar, depois de iniciado, ele vai estar pronto para fazer o tratamento diário, né, do seu próprio Exu e Pombogira, uma vez que a iniciação consiste de alguns atos, né, feitos no corpo, né, apenas no corpo do iniciado, na cabeça jamais. Todo aquele que mexe na cabeça de alguém, dizendo que faz quimbanda, está errado. Quimbanda é o culto de Exu e Pombogira, como foi, né, deixado aqui já. A cabeça pertence ao Olori ou Eledá, dentro da tradição iorubá, ou pertence ao Inkice, lá na tradição dos Bantu, ou pertence então aos Loa, ou pertence a qualquer outra divindade aí. O mais importante é que a gente não tem nem o direito e nem a necessidade de mexer na cabeça do adepto durante o processo de iniciação. Mas depois desse processo de iniciação feito, onde marcas, né, marcas rituais são feitas no corpo do adepto, e esse adepto tem o seu casal de pombogira, né, e Exu assentados, está apto para tratar desse casal de pombogira e Exu, e também uso do oráculo, né, que recebe para esse tratamento diário do seu próprio casal. Conforme o tempo vai passando e vai aprendendo mais sobre o sistema da quimbanda, vai recebendo outras instruções, pode passar então a atender ao próximo, até que chega num grau de tatá, e aí pode iniciar uma próxima pessoa. Mas em primeiro momento, o iniciado recebe ferramentas e recebe instrução para cuidar do seu próprio casal de Exu e Pombogira, uma vez que a quimbanda traz essa independência, sendo um culto de Exu um culto diário e solitário, sendo bem sincero. Então nós vamos ficando por aqui com este tema de hoje aí, que foi quimbanda. O papo foi muito bom, foi muito satisfatório, deu para a gente aprender bastante coisa. É um tema muito polêmico, é um tema que talvez nós ficaríamos aqui o dia inteirinho para estar conversando sobre ele. Eu peço a todos aí que continuem nos seguindo no nosso canal, peço a todos que continuem mandando as perguntas para o nosso e-mail, fradvr@gmail.com, e que sigam lá no perfil do Tata Carlos o seu trabalho, que é Quimbanda _Compras. Muito obrigado.